Não, tá tudo em silêncio. Não. Tá. Boa noite. Estamos aqui ao vivo na página do Face do Colégio Maria Imaculada de Mococa. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos às nossas convidadas. Bem-vindos a todos que estão nos acompanhando. Famílias, alunos, professores, professoras, comunidade educativa. Estamos aqui hoje para tratar de um assunto tão importante em nossas vidas, né? Os cuidados que temos que ter diante deste momento tão delicado que todos nós vivemos, o mundo inteiro está vivendo, um momento tão difícil e tão delicado. E para este momento, o Colégio Maria Imaculada convidou três profissionais aqui da nossa cidade e três profissionais que com muita alegria são nossas parceiras aqui no colégio. A psicóloga Alessandra Brizigello, que ela é psicóloga clínica. Boa noite, Alessandra. Boa Tudo noite. Bem? Seja bem-vinda. Um prazer enorme tê-la aqui conosco. A psicopedagoga Rita Pisani Cunali, psicopedagoga clínica, e também atende a clínica familiar, né? Seja bem-vinda, um prazer em tê-la aqui conosco. E a doutora Luana, cardiologista. Seja bem-vinda, doutora Luana. Muito prazer em tê-las aqui todas conosco. Muito obrigada. E é uma satisfação muito grande, como eu já falei, por vocês três serem parceiras aqui do nosso colégio. Vocês pais, fiquem à vontade, durante a nossa live, podem estar fazendo perguntas, tirando suas dúvidas, que depois da fala das nossas parceiras aqui, estaremos abrindo um momento para que vocês possam fazer as suas perguntas e tirarem as suas dúvidas sobre o tema. Vamos iniciar, então, falando sobre o nosso tema, com a psicóloga Alessandra. A Alessandra, ela vai estar nos falando sobre os cuidados na parte emocional. E para você iniciar, Alessandra, eu lhe pergunto, como cuidar do emocional dos nossos filhos e filhas em tempos tão diferentes? E como distanciar sem isolar? Boa noite a todos que estão assistindo a live, boa noite às minhas colegas de live, né? Aos pais, alunos, todo mundo que está nos assistindo. Saudades da época em que podíamos nos encontrar no auditório do colégio, fazendo palestras, né, e ter um contato mais próximo, mais humano. Então, para responder a pergunta, eu queria fazer uma pequena introdução e deixar muito espaço aberto para bate-papo, porque eu acho que é um momento de acolhimento, né, de trocas mesmo.
Mas em tempos tão difíceis, eu começo dizendo que ninguém esperava por isso, obviamente, né? A gente foi pego totalmente de surpresa. E essa é a grande, como que eu posso dizer? É a grandiosidade da vida e do ser humano, porque quando a gente pensa que está tudo sob controle, que a gente já desvendou tudo, vem uma novidade e nos devasta, né? Então a pandemia veio nos ensinar algo que o homem não gosta de aprender, que é nós não temos o controle de nada. Todos os dias em nossa vida, a gente levanta e faz lista do que vai fazer, contas que tem para pagar, estudos que tem que realizar, prova que vai executar. Tudo isso é um mapeamento de como lidar com as tarefas do dia e como resolvê-las com eficácia, né? Então, essas iniciativas que a gente tem de organizar, elas nos trazem um controle e elas nos trazem um certo alívio. Então, a gente tinha uma vida que a gente vinha para a escola, dava aula, os alunos vinham para a escola, assistiam aula, estava tudo muito ok, né? Mesmo diante de tantos problemas já no mundo, estava tudo ok nesse sentido, cada um já sabia aquilo que tinha que fazer. E aí a pandemia disse assim, não é assim, não está nada pronto, a gente vai ter que se reinventar. Então, os professores que estavam acostumados a darem as aulas presenciais, ter o contato humano, saber aquele aluno quando ele está magoado, quando ele não está prestando atenção na aula, sentia na aula quando a aula estava chata e fazia uma piada, tudo isso se perdeu. O aluno que vinha para a escola com aquela tranquilidade de saber qual era o roteiro da aula, levantava com preguiça, mas chegava aqui e acordava porque saiu de casa. Hoje já não tem mais isso, né? Levanta 2 minutos antes de começar a aula, meio sonolento, e tem que se haver com essa novidade de aprender online. Então, a pandemia veio nos dizer assim, ser humano, mude. Querendo ou não, mude. Às vezes as pessoas perguntam assim, Alessandra, como você está? Eu falo assim, eu estou me reinventando. Porque o pedido do momento é que a gente possa se reinventar. E quem não está aprendendo a se reinventar ficou paralisado nessa pandemia. Quem aqui lembra da época dos bailinhos, né? Que a gente ia para os bailinhos dançar. Então eu falo que a pandemia é mais ou menos assim, a gente vivia numa música, uma música tranquila, de repente trocaram a música e a gente precisa aprender a dançar essa nova música. Quem está dançando o ritmo antigo está confuso, porque não está adiantando, a resposta que está dando a música não está sendo eficaz. Então, vamos acostumar com essa nova música, que promete ser temporária, né, que estão aí perto da descoberta da vacina, e vamos reaprender a viver. É novo para todo mundo, tá? Mesmo passando aí quase 4 meses, ainda é muito novo, e a todo tempo é tempo de recomeçar. Então, os alunos que começaram a estudar de uma maneira, não deu certo, recomeça. Os alunos que estão acordando 2 minutos antes de começarem as aulas, estão com sono, recomecem, acordem mais cedo. Toda hora se reinventem até achar a música e o ritmo certo com essa nova situação. É isso que eu tenho mais dito para as pessoas. Bom, posta essa introdução, eu vou vou responder aquilo que você me perguntou. Você falou assim, que cuidados que a gente tem que ter em época de pandemia e como ficar perto mesmo distante, né? Uhum. Então, os cuidados emocionais que a gente tem que ter é flexibilidade, ter total atenção a ser flexível, não dá para ser rígido em um momento de mudança. Então, eu preciso aprender a ser flexível. Não deu certo de um jeito, eu vou construir de outro. Ter o tempo todo para paciência para recomeçar até acertar. Muito acolhimento, eu acho que é um momento que os pais precisam acolher os filhos, é um momento que os filhos, pela primeira vez, estão acolhendo os pais,
Eu falo a primeira vez porque hoje eu vejo, assim, filhos jovens muito preocupados com seus pais quando estes são grupos de risco, né, dizendo, não, pai, você não vai sair de casa. Então, a situação inverteu um pouco, acho que isso é novo e é muito bacana, acho que os jovens estão aprendendo o que os pais sentem quando eles saem e vão para as baladas, né, essa coisa da morte por perto, de que pode dar errado. Então, olha quanta coisa a gente está vivendo, e que é nova, e que está fazendo a gente repensar tudo. Então, eu sempre acho que é uma oportunidade, não uma crise, é um momento de reflexão. Acho que a escola fazendo essa live acolhe a todos, a escola também tem que ser acolhida. Para os professores, gente, deve ser assim, muito interessante reinventar da aula online. Eles foram acostumados nesse universo presencial. Os jovens não, já cresceram com o celular na mão, mas os professores, eles estão aprendendo a lidar com a tecnologia. Então, é um momento também de acolher a escola. Eu acho que é o momento da gente se acolher, poder dar sugestão para a escola, poder dar sugestão para os professores para os alunos, os pais para os filhos, os filhos para os pais. Esse é o cuidado emocional que eu também sugiro, que a gente possa, além de ser flexível, se ouvir, né? Um ouvir o outro e saber prestar atenção nessa maneira nova de viver. Para os adolescentes, para as crianças, gente, ter aula online, imagina para uma criança de 5 anos ficar com a atenção presa numa tela, numa fase que é tão corporal para a criança, né? Imagina para um jovem adolescente aprender química, física, português, matemática, através de uma tela, que eles amam a tela, né? Mas para aprender, já me disseram que estão sentindo falta da escola. Então, é um momento de acolhimento. Esse é um cuidado emocional que a gente tem que ter também. Flexibilidade, escuta, capacidade de se reinventar, não ter medo de fazer algo diferente daquilo que vinha fazendo. Uma das primeiras perguntas que eu fiz para uma das minhas pacientes que estuda aqui foi: escuta, como é a aula de educação física online? Deve ser muito interessante, diferente, né? Porque não era algo que a gente pensava? Não. Mas a gente precisa de exercício, mais do que nunca estamos parados, né, em casa. Então, é um momento de muita contradição, é um momento em que a gente não pode fazer educação física ao ar livre, mas precisamos muito de exercício porque estamos parados. É um momento que a gente sempre amou muito tela, mas estamos precisando dosar a quantidade de tela para não ficar sobrecarregado. Um momento de calma, de atenção e de flexibilidade. Vou usar toda hora essa palavra. Com relação ao estar perto e estar longe, também acho que é se reinventar. No começo, quando veio aquele susto, acho que todo mundo se distanciou muito, ficou perplexo, paralisado, em estado de choque, né? E aí, a primeira reação de todos, eu acho que foi um encolhimento, acho que todo mundo se fechou, deu tempo para ler, deu tempo para organizar armário, deu tempo para fazer algumas coisas que a gente não tinha mais tempo para fazer. E depois, devagarinho, a gente foi descobrindo que dava para matar a saudade do avô pelo celular, na videochamada, que dava para fazer encontro no Google, no Google Meet, com amigos, e aí o ser humano foi se reinventando. Então, dá para ficar perto, sim, mesmo ficando distante. Nesse tempo, eu participei de chá de bebê no Drive, que a gente passa com o carro e entrega presente. Eu participei de encontro com as amigas da faculdade, que a gente tinha marcado presencial pelo Google, e algumas pessoas que eu nem tinha tanto contato presencial, porque a vida não dava conta de juntar, nos juntou através da internet. Claro, é diferente, mas foi possível encontrar. Então, a gente precisa promover, sim, o ser humano, ele é um ser social, a gente precisa de encontros, de troca. E quando dá para fazer presencial, à medida que as famílias estão se organizando aí para se ver, dentro daquilo que dá para tomar de cuidado, é importante. E quando não dá, marcar essas coisas online mesmo. Eu falo isso às vezes para os meus pacientes, né? Viu? Faz uma chamada todo mundo junto, cada um na sua casa,
conta um pouco como está sendo, faz pipoca, conversa junto. Aí, quando eu estou indo, eles estão voltando, né? Aí me falaram assim que tem um jeito de assistir filme juntos. A gente está vendo filme junto. Então é incrível, é o que dá nesse momento, né? E a gente tem que utilizar disso, mas jamais perder a troca, tá? Então, dá sim para conviver. Pais e filhos estão convivendo mais do que nunca, né? Tem gente que está se encontrando muito mais do que se encontrava, isso também é incrível. Acho que os pais estão podendo olhar para os filhos muito mais do que olhavam. Eu vejo que algumas crianças tiveram essa sorte, né? Acho que um azar de passar pela pandemia e uma sorte de ter os pais tão perto dentro de casa nesse momento. Então, é um momento muito variável, cheio de variáveis interessantes para a gente refletir. E para deixar vocês à vontade, para eu saber o que vocês querem que a gente fale, eu vou passar a bola aí, senão eu fico falando até amanhã, tá bom? Um abraço, estou aqui à disposição para participar da live com perguntas. Obrigada, Alessandra, obrigada. Vamos então agora ouvir. Você já vai fazer? Um momentinho. Nós vamos agora ouvir, desculpem, nós vamos agora ouvir a Rita Cunali, Pisani Cunali. Ela vai estar nos falando sobre a aprendizagem deste aluno à distância. E eu começo perguntando a você, Rita, que a família sempre teve fundamental importância na parceria com a escola. Agora ainda mais neste momento, né? E como deve ser dado este apoio pela família em casa em tempos de aulas remotas? Como conscientizar crianças e adolescentes a importância deles deles participarem ativamente das aulas à distância? Sendo que hoje a gente sabe que eles estão de frente ao computador e, ao mesmo tempo, tendo posse de um monte de outras coisas, né? O WhatsApp, outros jogos, outras redes sociais com os amigos. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Primeiramente, boa noite. Eu agradeço muito o convite, agradeço a todos da direção do colégio, coordenação, professores, funcionários, as colegas aqui presentes para a gente poder trocar e aprender, né? E os pais, os alunos, todos aí os familiares que têm tomado um tempinho para ouvir a gente, para que a gente possa trocar alguma informação. E, assim, acho que não é novidade para ninguém que o quanto é importante a família estar presente diante do aprendizado dos filhos. Mas, como disse a Alessandra, e colocou de uma forma muito clara e muito boa, né, gostei demais da fala dela, hoje a gente precisa de uma situação mais intensa ainda. E quando eu falo intensa, eu não estou falando de quantidade, porque tem gente que teve a sorte de ter mais os pais em casa, e tem famílias que não tiveram tanto a sorte, que os pais precisam continuar a trabalhar. Então, as crianças, os adolescentes estão em casa e os pais estão fora. Então, eu não falo de quantidade, eu falo de qualidade. Uma qualidade de presença diferente do que aconteceu até 2019. Porque até o começo desse ano, vocês acordavam, davam um café para os filhos, eles punham o uniforme, deixavam na escola, e o professor ensinava, o professor cobrava, o professor dava a matéria da prova e chamava a atenção de um, corrigia o outro, e existia uma troca social maravilhosa entre os alunos, entre os colegas, entre os professores, e isso realmente, né, não tem como a gente, assim, falar que está igual. Acho que a fala da Alessandra de que existem muitas possibilidades é perfeita, mas o jeito ali de estar junto dentro da escola, de comer um lanche junto, de dar risada, ainda vai demorar um pouquinho, penso aqui, né? Então, o que a gente pode fazer diante dessa situação que os pais precisam trabalhar
mas que os pais precisam dar uma atenção diferenciada para aqueles filhos. Os pais dos alunos pequenos, até o 3º ano do ensino fundamental, muitos precisam estar presentes, porque as crianças às vezes não conseguem ligar o computador, às vezes mudam o som, o irmão chora, outro grita. Então, assim, aqueles que têm os pais, ótimo. Aqueles que não têm, acabam tendo uma assistência da família depois, mais tarde. Em relação aos mais velhos, já tem acontecido muito que eles acordam, tomam um café com os pais saem, eles estão de pijama, eles voltam para a cama, eles ligam o celular e eles começam a assistir aula de história. Gente, com cobertor, na cama, assistindo aula de história, qualquer um dorme, né? Então, o quanto essa fala da família, vamos sentar numa mesa, vamos ficar diante do celular ou diante do computador, com vontade, com responsabilidade. Uma das coisas que eu tenho colocado muito para os pais porque me chega o seguinte: Rita, eu trabalho num banco, eu não sou pedagoga. Rita, eu sou médica, eu nunca fiz pedagogia. Rita, eu trabalho no comércio e eu não sei alfabetizar meu filho, eu não sei física, eu não sei química, eu não sei história. O que eu queria colocar, assim, uma mesa do jantar, que muito raramente, assim, a família sai. Então, perguntar para os filhos o que aprenderam hoje, o que é que os professores estão ensinando, quantas tarefas têm, quando são as provas, que recado que a gente está passando para os filhos desse momento, que a família está reunida, que a família está presente. Eu me importo com a escola, eu me importo com o seu aprendizado, eu me importo com a sua responsabilidade, eu me importo com o seu conhecimento. Então, esse recado, quando os pais perguntam para os filhos, eles estão eles estão transmitindo para os filhos o que eles desejam. E os filhos estão entendendo que os pais estão investindo neles, que os pais querem um retorno de responsabilidade, de conhecimento. Então, este diálogo, que eu não digo que seja estudar física com o filho ou estudar história com a filha, é um diálogo que tem coerência com aquilo que a gente gostaria que os nossos filhos fossem em relação à educação. Então, eu tenho colocado bastante isso. Eu peço para que os pais perguntem para si próprios: que filhos vocês desejam em relação à aprendizagem? E aí, que os pais, as mães, os pais que se casaram novamente, as mães que se casaram, as avós que criam os netos, os novos relacionamentos que se formam, ao se perguntarem, também façam uma pergunta no sentido: eu estou coerente com aquilo que eu desejo para o meu filho? E aí, a escola pode participar e dar ideias. Existem os grupos que a Alessandra muito bem colocou, que podem ajudar a estudar física, a estudar química, a estudar história junto. Existem os trabalhos em grupo e os trabalhos individuais. E eu vejo a escola podendo hoje dizer para os pais: olha, seus filhos não estiveram presentes na aula, seus filhos não entregaram avaliação. De novo, não dá para a gente sentar e fazer a avaliação de física com o filho do ensino médio, do 9º ano, do 8º. Mas dá para pedir uma responsabilidade, um crescimento e estar ali com ele, mostrando o quanto é difícil, o quanto é tudo novo. E, como todos nós já sabemos, essa situação não é em Mococa, não é no estado de São Paulo, não é no Brasil. A gente está vivendo isso no mundo, né? Nós estamos vivendo isso no planeta todo e passando por modificações, passando por aprendizados o tempo inteiro. E
para mim a palavra aprendizado é maravilhosa, porque ao mesmo tempo que a gente aprende, a gente ensina, ao mesmo tempo que a gente ensina, a gente está aprendendo. Então, a coerência do relacionamento familiar é maravilhosa. É maravilhosa por quê? Porque a gente demonstra para os estudantes aquilo que a gente sente, aquilo que a gente quer da escola. E a hora que eu vejo as escolas também se reinventando, reaprendendo, estou aqui colocando a Alessandra como algumas falas, né? Nós não estudamos, nós não tivemos celular, né? Eu não tive celular, eu não tive aula no computador, eu me lembro daquela máquina de... Xerox. Mimeógrafo. Mimeógrafo, xerox. E hoje, várias pessoas estão se esforçando imensamente para poder conseguir errar menos, para conseguir ajudar mais. O erro é uma característica humana, somos todos humanos, todos nós erramos, mas aprender com o erro é maravilhoso. Pedir ajuda para a escola, para os colegas, é maravilhoso, né? Porque a gente está ensinando aquele que está próximo da gente, o sobrinho, o aluno, o filho, o neto, a também pedir ajuda, a também respeitar o outro e dizer, olha, isso você sabe mais, eu sei menos, me ajuda que depois eu te ajudo em outro momento. Então, essa pandemia veio para ensinar a gente a viver muitas coisas. Nós estamos passando por várias dificuldades, a gente passa pelo medo, né? A gente, o quanto voltar ou não voltar para a escola, a doutora Luana vai colocar aí o quanto envolve muita gente, quer dizer, essas crianças que ficam com avós, os cuidados com os mais velhos, mas tudo isso favorece o fato de que a gente deve pensar um no outro e estar pronto para ajudar ali em relação ao aprendizado. E quando eu digo aprendizado como psicopedagoga, eu não estou dizendo só aprendizado escolar. É o aprendizado do respeito, é o aprendizado do diálogo, que é de extrema importância, é o aprendizado do compartilhar. E eu acho que o meu recado vai, assim, a minha fala vai no sentido de que a família compartilhe com a escola e a escola compartilhe com a família as dificuldades e também as facilidades, porque as facilidades nos favorecem a enfrentar situações difíceis e as dificuldades, elas precisam aos poucos serem superadas, principalmente porque mesmo que a escola volte esse ano ou no começo do ano que vem, nós teremos um ano de 2021 também bastante difícil, porque as crianças aprenderam, as crianças conseguiram construir várias coisas, mas o ano que vem tudo será retomado, tudo será reorganizado, vão aprendendo outros conceitos, revendo os conceitos do ano anterior. Então, a família não precisa estar presente somente em 2020. A família também precisa estar presente em 2021 como parceira da escola e sempre, para que essas crianças, para que esses estudantes aprendam a aprender. E aprendendo, eles também ensinam os outros e ensinam a gente. Então, acho que a minha fala ficou mais ou menos por aí. E estou disposta às respostas, ao que vocês quiserem depois. Se a gente não conseguir responder a todos, fico à disposição dos pais, da escola, e agradeço muito a todos. Obrigada, Rita. Obrigada pelas suas palavras, pelos seus esclarecimentos. Vamos, então, agora conversar com a doutora Luana, cardiologista. Ela vai estar falando desse cuidado que nós temos que ter com a saúde em si. E eu pergunto a você, doutora Luana, quais cuidados são essenciais para a nossa família?
Os pais que voltaram ao trabalho, quando retornam às suas casas, quais cuidados devem ter? E sugestões de lazer com a família, para que essa família faça e tenha este lazer em segurança. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje, esclarecendo essas dúvidas tão importantes nesse tempo de pandemia. Agradecer as palavras das minhas colegas, adorei tudo que vocês falaram. Eu sou mãe, né, e as minhas filhas estudam aqui no colégio e eu me senti bem acolhida e bem mais aliviada com as palavras de vocês. Muito obrigada. Bom, primeiro eu queria fazer uma introdução também sobre o que é a Covid-19, né? Eu sei que todo mundo já está cansado de ouvir, né, sobre isso. Desde março a gente vem vivendo essa pandemia, mas é uma virose, né? É uma doença causada por um vírus, que é o coronavírus. Essa doença, ela pode não dar sintoma nenhum na pessoa, pode ter sintomas leves, como ela pode ser uma doença grave, que se arrasta por muitos dias e às vezes deixa até sequelas por alguns meses. Então, a gente precisa se cuidar para que a gente não pegue essa doença, né? E qual que é a forma que a gente tem nesse momento de se cuidar? É o distanciamento social, é a higienização das mãos, é o cuidado de usar a máscara. É dessa forma que a gente pode se proteger, porque, infelizmente, a gente não tem nenhuma medicação eficaz contra esse vírus, né? Inclusive, a maioria dos vírus a gente não tem nenhuma medicação eficaz. Então, o jeito que tem da gente se proteger até a vacina chegar vai ser esse distanciamento, infelizmente, tá? Eu acho que a gente tem aprendido bastante a lidar com essa doença. A medicina está bem avançada com as vacinas. Para vocês terem uma ideia, uma vacina às vezes demora mais de 2 anos para ser fabricada e a gente já está nas fases finais, né, de teste de algumas vacinas. Eu não acredito que a gente consiga imunizar uma grande parte de pessoas, mesmo a vacina saindo esse ano. Precisa de uma dose muitas doses, né? Então, assim, a gente não tem uma previsão de... todo mundo me pergunta assim, chega no consultório e fala, quando que isso vai acabar? Eu também gostaria de ter essa resposta, mas a gente, infelizmente, ainda não tem, né? Então, como que a família pode se cuidar para que a gente não adquira essa doença que é muito nova, né? Ainda, e a gente não sabe muitas coisas, né? Cada dia sai um estudo novo, cada dia é uma medicação que é eficaz e daqui a pouco não é mais. Então, assim, a única forma que tem, gente, infelizmente, é o isolamento. O que a família pode fazer para melhorar? Muita gente pergunta da imunidade. Então, vamos lá, não tem nenhuma fórmula milagrosa, não tem nenhum remédio que faça aumentar instantaneamente a imunidade. O que vai fazer essa imunidade ficar melhor é ter hábitos saudáveis. Então, praticar uma atividade física, ter uma alimentação balanceada, né, de preferência com alimentos in natura, ter uma rotina também é importante, dormir bem, né? Então, assim, por mais que muita gente esteja em home office, as crianças não estão saindo de casa, eu acho importante até para a saúde mental também, as meninas podem falar mais do que eu, mas criar uma rotina na sua casa, né? Então, igual a Rita falou, vai assistir aula de pijama? Não vai assistir aula de pijama. Minha filha tem 6 anos e ela acorda de manhã, coloca o uniforme da escola, faz o penteado dela, pega o material dela, senta num espaço que a gente adequou para ela poder fazer essa aula, como se ela tivesse ido para a escola. E quando eu chego em casa para almoçar, eu falo assim, filha, como é que foi a escola hoje? Né? Então, assim, a gente tem que criar alguns hábitos que a gente não tinha anteriormente. E essa rotina e esses hábitos fazem parte da saúde,
né? Você vai ficar menos ansioso, menos estressado, você criando um hábito saudável dentro da sua casa e uma rotina saudável. Então, isso faz bem para a mente e faz bem para o seu corpo, porque quanto mais estresse você tiver, pior vai ser. É aquela história, se a cabeça não tá boa, o corpo paga. E aí sua imunidade vai diminuir com isso. O estresse faz isso, né? Então, assim, eu vejo também que tem muita gente que está abusando um pouco de bebidas alcoólicas. Você vê que as pessoas estão mais deprimidas, não estão procurando atendimento médico com medo de pegar o coronavírus, né? Isso também não é legal. A gente precisa continuar, principalmente os pacientes que têm doenças crônicas, precisam continuar indo às suas avaliações de rotina para que não descompensem suas doenças de base. Em relação às crianças que ficam muito tempo com celular, com tablet, na televisão, enfim, estimular eles a fazerem alguma prática de alguma atividade física, cada um dentro da sua faixa etária, que é possível a gente fazer brincadeiras com eles dentro de casa, brincar de pique-esconde, de pique-pega, de morto-vivo, não sei, inventar alguma coisa para que eles se movimentem, né? Eu sei que às vezes nem todo mundo mora numa casa grande, que tem um quintal, mas assim, tentar se reinventar um pouco, pular corda, enfim, tem várias coisas que a gente pode fazer para se movimentar, nem que seja uns 15 minutinhos aí por dia, pelo menos fazer uma atividade física. E assim, em relação às atividades físicas ao ar livre, a gente tem estimulado também caminhadas, usando máscara, né? A gente sabe que o rendimento cai quando a gente utiliza máscara, mas isso é uma proteção. Então, assim, ter um distanciamento não é sair em grupo, né? Ontem mesmo eu estava na rua, eu passei por um grupo de ciclistas, acho que tinha umas 30 pessoas aglomeradas ali na entrada da cidade, a maioria sem máscara, né? Isso aí não é para fazer isso, mas assim, você sair com a sua família para fazer uma caminhada, levar o cachorro para passear, sair de bicicleta, você e a pessoa, assim, da sua família, com máscara na rua, não vai ser isso que vai fazer você pegar o coronavírus, né? Então, assim, você ir num ambiente fechado, né? Não usar máscara, não fazer higienização, aí é outra coisa. Agora, eu acho que quem não tem um espaço dentro de casa para fazer atividade física, deve procurar fazer alguma atividade, sim, ao ar livre, precisa se movimentar. Principalmente, a gente sabe que tem uma correlação aí da gravidade da infecção com a obesidade. Então, é uma preocupação que a gente tem de pedir a cada vez mais para que as pessoas tenham uma alimentação saudável, porque assim, imagina esses adolescentes dentro de casa o dia inteiro. Devem comer, né, até o pé da mesa. Então, assim, tem que tomar cuidado, gente. Não é porque você está dentro de casa que você não tem nada para fazer que você vai ficar comendo. Então, assim, faça uma rotina para que sua ansiedade diminua e para que você tenha os seus afazeres dentro de casa e tente controlar essa alimentação e praticar atividade física. Eu acho que é o melhor. A outra pergunta que você me fez, Cláudia, foi em relação aos pais que têm que sair para trabalhar e o que eles devem fazer quando chegam em casa, né? Isso. Bom, então, todas as vezes que as pessoas saem de casa, elas primeiro têm que higienizar as mãos, colocar a máscara, né? Saiu, foi, se possível, levar uma máscara para troca, né? Porque não pode ficar por muito tempo, então, dependendo do tempo que você vai ficar fora, você tem que trocar essa máscara. Então, levar uma máscara limpa e um saquinho para você colocar a sua máscara suja. Quando voltar para casa, você vai precisar de primeiro tirar os sapatos, de preferência fora de casa, tá? Tire os sapatos, deixe lá fora, entre em casa e higieniza as mãos. A higienização das mãos não é assim, pôs o sabonete, fez assim e acabou. Não, você vai higienizar todos os dedos, a palma da mão, as unhas, tá? Tudo certinho. A gente gasta mais ou menos
uns 20 segundos aí, uns 30 segundos para poder fazer uma higiene adequada das mãos. Aí seca as mãos, já vai para o banho, tira a roupa, já põe essa roupa para lavar, se puder tirar a roupa fora também, melhor. E aí já vai para o banho e já vai tomar seu banho, porque só água e sabão já é o suficiente para matar o vírus, né? Assim como os pertences que você levou, você também tem que higienizar. Então, celular, bolsa, porque o vírus, a gente sabe que ele fica em superfície por até dias, dependendo da superfície. Então, você precisa higienizar tudo. Uma dica legal é passar um papel filme no celular, né? Porque a gente fica muito, às vezes, com o celular na mão e depois descartar esse papel filme. Então, é isso. Eu acho que é basicamente isso. E assim, evitar beijar, abraçar os filhos logo depois que chega, fazer isso só depois que você já tiver higienizado por completo. E eu acho importante também falar com as crianças, porque a maioria das crianças são assintomáticas. Então, evitar esse contato muito intenso com os familiares, principalmente os que são de risco. Eu sei que tem crianças que ficam com os avós, né? Ou às vezes até mesmo os pais já têm alguma comorbidade, né? Hipertensão, diabetes, ou às vezes já teve um transplante, né, de algum órgão, ou fazem uso de imunossupressores por alguma outra doença imune. Então, assim, precisa tomar esse cuidado, porque a criança, principalmente os pequenininhos, né, eles não têm essa noção. Então, conversar com cuidado e explicar o porquê desse distanciamento, né. Eu, por exemplo, eu estou dando plantão na UTI, aqui na cidade, na UTI Covid, e assim, eu já conversei com as meninas antes de eu voltar. Eu falei, ó, quando a mamãe chegar do plantão, não pode abraçar, não pode beijar. E infelizmente a gente vai ter que se distanciar, e esse distanciamento é pelo amor que a gente tem ao próximo, né? E tô Certo, aberta aqui. Não sei se eu consegui responder todas as Não, perguntas, se fui respondeu, sim. clara. Não, foi E muito clara, qualquer muito coisa coerente. estou à disposição. Certo. Nós temos aqui, já com a fala das três, né, nós temos uma pergunta. E esta pergunta está direcionada à Alessandra, a nossa psicóloga. Alessandra, aqui eles perguntam assim: como você disse, temos muitas variáveis neste tempo. Penso que muitas, inclusive de ordem emocional. É importante respeitar momentos de tédio e negação perante aulas e outras obrigações para crianças e jovens? Como dosar? Digo isso porque mesmo eu, enquanto adulta, fico me policiando em respeitar e viver alguns sentimentos nesta realidade até futuras reflexões. Que bela pergunta, né? Muito, muito bonita, muito bem escrita. Então vamos para a resposta. Como eu disse, são muitas variáveis e o momento é de acolhimento. Então, quando alguém está vivendo o tédio, não está com. Eu ouço falar muito assim. Não sei qual a idade do filho da pessoa que perguntou se é uma mãe ou não, né? Eu não estou aguentando mais prestar atenção, eu não estou conseguindo fixar atenção, eu estou com tédio, estou cansada, hoje eu não quero ligar o computador. Esses momentos, eles não podem ser rotineiros, né? Porque isso quer dizer algo mais, uma fuga ou qualquer coisa assim. Mas o tédio, ele também faz parte de uma construção. Quando a gente está lidando com algo novo, vários sentimentos aparecem. O medo, a raiva, o amor, mas existem sentimentos ruins também na fase de construção, de lidar com o novo, e a gente precisa aceitar e acolher isso do filho. Então, às vezes os filhos chegam e falam, eu tô com ódio da aula ser online, de física, de sei lá, não tô entendendo nada. Tá bom, filho, tá difícil mesmo, eu imagino que deva ser bem ruim mesmo, né?
Mas o que a gente pode fazer? Vamos descansar um pouco, mudar o cenário. Esses lutos pequenos, esses intervalos de tédio, eles precisam ser acolhidos como uma verdade e não só como uma fuga e não só como uma resistência, porque eles são construtivos também. O que eles não podem é virar rotina, porque é claro que diante de qualquer dificuldade, uma tendência que os adolescentes têm, e de qualquer ser humano que não amadurece, é recuar. Adiante de qualquer dificuldade, a primeira coisa que a gente faz é recuar. E aí a sugestão que eu dou é: viva o tédio, elabore o tédio e vamos para a motivação. Como é que a gente pode fazer para as próximas vezes? Como é que você vai se preparar para assistir essa aula que você achou que estava chata, que estava entediante, para aprender, porque é o que temos para o momento, é assim que nós vamos lidar com a vida agora, né? Então, você tem que dormir mais cedo, você tem que fazer uma atividade física antes de iniciar a aula, para dar uma balançada no corpo. Que sugestão, acho que os pais também precisam, os pais, por serem adultos, têm mais repertório. Então, eles conseguem, muitas vezes, sugerir coisas para os filhos que os filhos não descobriram, não perceberam. Por exemplo, eu acho uma ideia maravilhosa. Deu sono de ficar com a tela, chacoalha, põe uma música muito eletrizante, chacoalha, porque nós temos mesmo uma dificuldade, isso é comprovado, de fixar muito tempo a atenção em algo que seja muito estático, e a tela é estática, né? Então, a gente vai ter que fazer um esforço maior. E esse tédio pode aparecer também pelo isolamento. Então, toda hora tela, não vejo ninguém, não tem um intervalo que a gente se toca, que a gente se abraça, come o salgado da cantina. Tudo isso vai causando a longo prazo também um tédio. E aí, acho que os pais precisam fazer isso que a doutora Luana sugeriu. Vamos fazer uma caminhada no sol, vitamina D, vamos ouvir uma música, vamos conversar de outras coisas. A gente precisa se reinventar, gente. Eu sei que é difícil, mas entregar os pontos é que não dá. Então, resumindo a resposta para você, mãe, acolha sim o momento de tédio do seu filho, considere algo isso legítimo, existem emoções ruins também em tudo isso, e depois de passado esse luto, precisa haver uma nova construção. Muito obrigada, Alessandra. A nossa próxima pergunta que temos aqui é direcionada à psicopedagoga Rita. Rita, aqui nos perguntam: como as famílias agora, ainda mais, podem colaborar com os professores? Como auxiliar, inclusive, os mais velhos, adolescentes, que estão se dispersando com tantas tentações em casa? Eu, de novo, volto na palavra diálogo, que eu acho de fundamental importância. Acho que conversar com os filhos adolescentes e mostrar para eles que eles têm que ter uma rotina, têm que ter a responsabilidade e que dá para dividir o tempo com as obrigações necessárias da escola, necessárias da casa, atividade física, o ajudar e ter os momentos prazerosos de conversar com os amigos, de assistir filmes, de nadar em casa, de fazer aí a caminhada em algum lugar no bairro, sem gente, né, com a família. Então, acho que os pais podem sentar com os filhos, olhar as apostilas de vez em quando, me fala que matéria que está mais difícil, me fala que matéria que está mais fácil. Será que não seria legal vocês montarem um grupo de estudo para história? Será que não seria bom vocês montarem um grupo de estudo para física? Né? Quais são os alunos que estão pedindo ajuda? Então, a gente tem que ajudá-los a criar alternativas para que eles tenham uma rotina melhor em relação ao estudo e em relação a todas as outras coisas. Eles podem
ler aí, ver o pai lendo um jornal ou lendo uma notícia, eles estão entendendo o quanto é importante estar atualizado com as coisas. A gente não sabe ainda, não tem todas as datas definidas, mas o pessoal do terceiro ano do ensino médio, assim, acho que a Alessandra está aí para dizer melhor para eu, o estresse que eles vivem com o vestibular, a angústia, e agora, quando é que eu vou prestar, qual é a data, o que vai acontecer, as aulas vão começar, não vão. Então, manter esta rotina que é mais saudável e é compartilhada pela família, ajuda muito o estudo. Ajuda a você ter uma organização para você dividir o seu tempo, e você, dividindo o seu tempo, você percebe que você pode mais. Você percebe que você consegue ver o seu rendimento de uma maneira muito diferente. Você se prepara para aquilo, você entende que aquilo ali é necessário, e é óbvio que, como essa mãe acabou de perguntar, vão existir dias chatos, vão existir dias ruins, mas como é que a gente faz para retomar esses dias? Como é que a gente pede ajuda? Como é que a gente conta para o pai e para a mãe para que as coisas voltem a uma organização melhor? Como é que esta mãe e esse pai que conversam com os filhos e não estão percebendo uma melhora com os filhos, ligam para a escola e falam para a coordenadora, me ajuda? Vocês estão recebendo também reclamações de outros pais, e meu filho está reclamando assim. Eu vejo a escola aberta a poder ajudar, a poder dar dicas. Então, é um momento do diálogo, é um momento do compartilhar, e com os mais velhos, do explicar o que acontece, do explicar toda a situação para que todos se esforcem. Dos mais novos, acolher, ajudar, e fazer com que eles não desistam, que a gente tem que ir se superando diante desse novo, que acho que demora um pouquinho ainda para voltar a alguma coisa mais organizada com as vacinas aí que vão acontecer logo. Esperamos. Não sei, acho Obrigada, que respondi. Rita. Eu é que agradeço. A nossa próxima pergunta, novamente, para a Alessandra. Alessandra, uma família pergunta, o que podemos fazer para orientar nossos filhos em tempos de tanto uso de tecnologia? Quanto aos cuidados com os perigos, por exemplo, o cyberbullying? Eu vou colar a resposta da Rita. Eu acho que a família precisa abrir o diálogo. Eles estão mais dispostos à tela agora, né? Então tá todo mundo mexendo mais na internet do que mexia antes. E às vezes a gente está mexendo na internet, prestando atenção na aula e salta uma notificação no computador, o que às vezes você nem estava pensando em abrir aquilo e aquilo surge na sua tela. O diálogo pode construir limites. Quando você empodera seus filhos para que eles ponham um limite naquilo que não faz bem, isso é muito bacana, porque aí você pode ir dando autonomia aos poucos para eles. O adolescente tem uma coisa que é da natureza e do cérebro dele, que é acreditar que ele é invencível, que ele vai dar conta, que aquilo que ele está escolhendo, ele tem completa certeza. Não é bem assim. Então, o diálogo e a presença dos pais nesse momento, ela pode ser muito elucidadora, assim, eu acho que traz segurança, traz acolhimento, porque tem uma ingenuidade ainda, né? O quanto eles sabem e deslizam na tecnologia, muitas vezes não é o tanto que eles sabem da maldade do ser humano, da tecnologia para psicopatia. Então, como que os pais vão dosar isso? Testando a maturidade, e a gente testa a maturidade, a construção da maturidade, da autonomia nos filhos se dá a partir da convivência, não tem outro jeito. O conviver
é que você, a partir da convivência, que você vai entendendo em que momento da maturação seu filho está, qual é o nível de maturidade para cada situação da vida, de ingenuidade, as certezas que ele apresenta, se tem de fato algo por trás, ou se é só manchete, porque os adolescentes são muito bons em argumentação, né, eles argumentam muito bem, mas nem sempre o que argumentam tem a base emocional para lidar com aquilo. Então, a convivência, o conversar na hora do almoço, na hora do jantar, o perguntar como foi o dia, tudo isso vai dando mapa para a gente do que essa criança, do que esse adolescente está passando. Porque tem uma coisa também, os adolescentes, de modo geral eu estou falando, né? Claro que tem as exceções. De modo geral, eles não falam aquilo que precisam. Por isso que eles procuram muito ajuda profissional nesse momento, né? Por isso que a adolescência é uma hora que a gente visita muito o psicólogo. Porque você conta tudo para os seus pais, menos aquilo que precisa. E é um momento de rompimento com o pai e com a mãe mesmo, é um momento de se testar sozinho. Então, a família que não convive, que não troca, que não tem diálogo, ela abre mais portas para que essas coisas aconteçam. A família que convive já é difícil, a que não convive pior ainda. E esse adolescente, então, ele acha que ele dá conta de tudo e que ele tem resposta para tudo, mas não é sempre assim. Então, os pais precisam ir dando essa autonomia lentamente, construindo essa maturação e observando isso através da troca da convivência, fazendo coisas junto, joga bola junto, vai assistir novela junto, vai ler o jornal junto, que aí você vai trocando com seu filho e entendendo o que ele está passando. Às vezes você não descobre exatamente o que é, mas você descobre que há uma tristeza ali, que pode estar acontecendo um bullying, que tem algo mais que fugiu aí da normalidade que merece atenção. Certinho, Alessandra. A nossa próxima pergunta é direcionada à doutora Luana. Aqui perguntam, doutora Luana, quando as aulas poderão voltar? Nossa, que pergunta difícil. Bom, a gente tem, eu acho que vocês seguem aí a determinação, né, do Ministério da Educação, provavelmente, e da Saúde em conjunto, né? A gente não tem ainda essa resposta, eu acredito. Parece que tem uma previsão para setembro, né? Isso. Mas eu não, particularmente, eu acho que isso não vai acontecer, eu acredito que isso será prorrogado. Por quê? Porque é muito complicado o convívio, né? A gente, dentro de uma sala de aula, principalmente acho que com os menores, que eles não podem, menor que 2 anos não pode usar máscara para começar. E até os mais velhos, assim, né? Mais do primeiro, segundo, terceiro ano, eles não vão ter todos os cuidados, né? Eu acho bem complicado você voltar às aulas, exigir que uma criança use máscara o tempo todo, se distancie dos coleguinhas, que ele não compartilhe objetos, que ele não abrace os colegas, que ele não vai poder dar um abraço e um beijo na professora, que a professora não vai pegar ele no colo, no caso dos menores. Então, assim, eu acho que está muito cedo para a gente voltar a esse convívio, infelizmente. Essa é a minha opinião como mãe e como médica também. Certinho, doutora. Agora nós temos uma pergunta aqui que direciona a vocês três. A Alessandra, a Rita e a você, doutora. E eles perguntam, o que vai ficar de positivo nas nossas vidas após pandemia? Pode? Quem gostaria de começar? Bom, vou começar então. Bom, eu acho que o que vai ficar de positivo é a gente saber que a gente pode planejar qualquer coisa e nem sempre vai ser do jeito que a gente quer. O que é positivo nisso tudo é que a gente está dando mais valor aos nossos entes queridos, aos nossos familiares.
né? Eu acho que a gente voltou a saber o que é ficar junto e que o nosso trabalho, a gente ganhar dinheiro, a gente viver uma vida louca, não dar atenção para a nossa alimentação, para o nosso exercício físico e para os nossos familiares o suficiente, né? Eu acho que agora a gente parou e falou assim, ó, a gente não precisa de ser tão impulsivo na nossa vida, a gente não precisa de viver essa correria que o mundo capitalista nos impõe, e que a gente precisa mais do afeto, do carinho, das pessoas que a gente ama, né? E eu acho que o mais positivo disso tudo é saber que aconteça o que acontecer, quem vai estar próximo da gente são os nossos familiares e as pessoas que nos amam muito, né? E eu acho que a gente tem que parar um pouco e pensar assim, o dia tem 24 horas, cabe a gente dividir ele da melhor forma possível, né? Então a gente não precisa trabalhar igual louco, porque uma hora a gente não vai conseguir fazer isso, tá vendo? Quantas pessoas que trabalhavam de manhã, à tarde e à noite, e agora estão trabalhando em casa e estão ficando perto dos seus familiares, e eu acredito que isso vai ficar como lição para a gente, e isso é positivo. Alessandra? Vamos lá. Olha, eu acho que vai ter tanta coisa boa, tanta coisa boa. Eu acho que tem tanta gente que não sabia mexer na internet, que aprendeu, que tomou uma aulona de tecnologia. As escolas vão se reinventar de um modo tão legal. Eu penso que a gente vai valorizar o abraço como nunca. O sorriso, a afeição, a poder ler o rosto das pessoas, as emoções, isso vai ser um presente. Vou andar pela rua e poder receber de novo a emoção das pessoas através do rosto. Eu penso que os pais vão lembrar do tanto que conviveram com os filhos e reconheceram esses filhos, o quanto é gostoso estar em família, mesmo que a gente brigue, faça confusão, é lá que a gente tem o nosso porto seguro, né? Porque o que deu de briga, gente, foi incrível, foi muito legal. Então, as mulheres aprenderam a ensinar os homens a dividir as tarefas da casa, isso foi muito bacana. Os filhos entraram na jogada de dividir as tarefas também. Os avós foram para a internet. Olha quanta coisa legal. A gente aprendeu a estudar à distância, a gente aprendeu a fazer laço social e cuidar desses laços sociais à distância. A gente lembrou que somos mortais, porque a gente estava vivendo como se a gente fosse imortal. A gente recebeu um belo convite para cuidar da saúde, muito mais do que o dinheiro, né? Então, acho que a gente recebeu assim, viu? Não presta atenção só no dinheiro, não. Presta atenção na sua alimentação, no seu sono, na sua qualidade de vida. Quem vivia com um certo dinheiro, viveu com menos, porque trabalhou menos e aprendeu a viver com menos, e foi fantástico também. Então, e não é sensacional aprender que você não precisa ganhar tanto dinheiro assim e ficar tão longe da sua família, que dá para viver com menos e viver bem? Eu acho que eu olho para tudo que é difícil e tento ver oportunidade. Eu acho que pessoas criaram coisas tão interessantes, surgiram produtos inéditos para facilitar a vida na internet. Os entregadores de coisas saltaram, brotaram nas ruas, a gente vê um monte de gente de moto, um monte de gente tirou carta de moto. Então, eu acho que é a vida se transformando, né? Até a igreja começou a ter missa online, então são tantas novidades, o ser humano ele tem um potencial muito grande de vida, o ser humano é muito mais vida do que morte, ele só precisa conduzir para o caminho certo. Eu acho que a pandemia veio ensinar que a gente tem que perdoar, que não dá para ser tão rígido, que a gente tem que se acolher, tolerar os momentos difíceis, parar e recomeçar. Tem uma outra coisa também que foi de positivo, principalmente na área da saúde, rapidinho, que eu lembrei, é que as UTIs estão sendo mais equipadas também. Então, é um outro ponto positivo, que a gente tem uma saúde bem sucateada no nosso país, né? E com falta de leitos em todo o Brasil, e a gente
tem recebido, agora não sei de onde surgiu tanto dinheiro para poder equipar todas as UTIs, mas enfim, vai ser um ponto positivo, o médico e os profissionais de saúde todos sendo mais valorizados, e também a gente tem um equipamento melhor nos hospitais. Eu acho que, né, a fala de vocês duas perfeita, muita coisa, e eu gostaria que a gente aprendesse a manter isso, aprendesse a compartilhar. Então, em casa, a gente pede as coisas em conjunto para ir ao supermercado. O supermercado entrega em uma casa e depois a gente leva para a nossa casa. Então, esse conviver, esse compartilhar, esse ajudar, acho que foi muito rico. O prestar atenção no tempo, aproveitar o tempo, viver melhor com as crianças, com os adolescentes, rindo com eles, aprendendo com eles. Acho que a convivência, tanto remota com a internet quanto com a família, tem um tempo aí mais prazeroso, não só de trabalho, como a gente corria demais, e o que eu mais, assim, eu desejo que a gente aprenda a manter as boas conquistas. Esse é o meu desejo, que a gente aprenda a manter as boas conquistas e superar os desafios para que a gente possa, como ser humano, crescer, melhorar, respeitando o outro. Acho que não sei se responde. Ô, Rita, e a nossa próxima pergunta é direcionada para você também. Uma família nos pergunta como lidar com desafios do ensino à distância para crianças com dificuldade na aprendizagem. Tá. Olha, quando as crianças, por exemplo, já vêm de anos anteriores com dificuldade, essas crianças precisariam sempre ter uma assistência diferente dos professores, às vezes com aulas em período contrário, com aula particular, com psicopedagoga, né? E hoje essas crianças estão diante da tela, umas com a sorte de ter os pais ao lado, outras sem esta possibilidade, e aí, mais do que necessário, uma superação dos pais no sentido de ajudar os filhos. Ajudar em que sentido? Esses pais dessas crianças com dificuldades, eles precisam sentar com os filhos. Sentar com os filhos, pedir para que eles expliquem o que eles estão aprendendo, tornar o aprendizado uma experiência favorável. Então, eles estão aprendendo em ciências alguma coisa, vamos transformar isso numa experiência para que a criança veja, para que a criança entenda. Então, a apostila, eu acompanho algumas crianças daqui, e a apostila sempre traz experiências, né, de ciências, sempre traz experiências com tempo na história, coisas com a geografia, textos diferentes do português, várias maneiras, com jogos de aprender a matemática. Então, nesse momento, a presença dos pais, que se não for durante a semana, aos finais de semana, que os pais retomem este aprendizado e que os pais brinquem com os filhos, né? Então, qualquer jogo em casa trabalha o raciocínio da criança. Qualquer leitura que você fizer para o seu filho, trabalha o fato de que ele possa prestar atenção, compreender o que você está lendo, trabalhar a imaginação dele, trabalhar a sequência lógica do pensamento dele ao recontar a história, fazer a relação daquilo que ele aprende com o dia dele. Isso faz com que a criança com dificuldade perceba sentido naquilo que ela está aprendendo. Existem crianças que precisam de ajuda, e aí tem a busca ou da psicóloga ou da psicopedagoga, fono, cada uma na sua área, né? Porém, neste momento, a família
precisa estar mais presente ainda, mesmo que sem formação, né? Eu vou rapidinho contar uma história de uma professora de português de uma outra cidade, que ela me contava que ela trabalhava demais, ela e o marido, para poder dar conta da casa, porque ela também tinha que ajudar na casa da mãe dela. E os filhos ficavam com a mãe. Então, era a mãe que dava almoço para os filhos, ela saía para almoçar, e os filhos faziam a tarefa com a avó. E a avó punha a mesa na cozinha, e os 3 filhos faziam a tarefa. Um perguntava para o outro ajudava, a avó estimulava a pesquisar, a avó pedia para um ajudar o outro. E eu disse para a professora, nossa, que coisa bonita, sua mãe, já de uma outra época, ensinou os 3 filhos a estudar, ter uma rotina. E aí ela virou e falou assim, mais bonito que isso foi que os meus filhos só perceberam que a minha mãe era analfabeta na adolescência. Olha só. Essa história me emociona até hoje, porque não foi a falta de... Não foi o não saber ler ou não saber escrever que impediu a avó de ver os filhos crescerem. Eu me emociono mesmo e quero continuar me emocionando, porque a mãe contou com os olhos cheios de lágrima e eu, chorona, também enchi os meus olhos de lágrima. Mas, assim, a vontade daquela avó, o desejo daquela avó de querer ver os netos aprender, fez com que nenhum percebesse que ela era analfabeta enquanto criança. Foram perceber na adolescência. Então, a dedicação de nós adultos, hoje, mais do que nunca, ela tem que estar presente com acolhimento, com atenção, com amor, com criatividade, com brincadeiras, para que essas crianças que já possuem dificuldade tenham uma leveza um pouco maior ao aprender. Acho que... Certo, Rita. Bom, então nós vamos encerrando a nossa live. Encerramos as nossas perguntas. Se ficar alguma para trás, depois a gente anota e peço para vocês que a gente se possa encaminhá-las, né? Para que vocês possam estar respondendo. Agradeço imensamente a participação de vocês, famílias que estão aqui nos acompanhando. A gente tem aqui famílias, nossa comunidade educativa, temos professores, professoras e alunos, né? Pessoas de fora, e isso nos deixa muito felizes. Agradeço imensamente, em nome da nossa equipe educativa, a vocês 3, por terem nos atendido assim de pronto atendimento, né? A dedicação de vocês e o carinho de vocês para com o nosso colégio. Agradecemos muito, imensamente, por vocês estarem aqui conosco e estarem, né, firme nessa nossa parceria. Muito obrigada, Alessandra, muito obrigada, Rita, muito obrigada, doutora Luana. Obrigada. Agradecemos. Muito Tenho obrigada. certeza, né, que com todos esses esclarecimentos, vocês esclareceram para todos que estão aqui nos assistindo, tiraram muitas dúvidas, esclareceram muito durante esse nosso tema, esse nosso contexto, esse período que estamos passando, que é um período na história de todos nós, faz parte da história de todos nós, mas ele vai passar, né? Retornaremos, eu tenho certeza, de uma maneira completamente diferente, né? Sim. Mas nós retornaremos, porque ele vai passar. Muito obrigada. Agradeço imensamente também ao apoio da nossa coordenadora Cláudia, que está aqui conosco, que está atenta e nos ajudou a organizar todas essas perguntas. Agradeço ao Birola com todo o seu empenho por estar aqui, por nós estarmos aqui, né? Porque eles que organizaram para a gente poder estar partilhando este momento tão rico, este momento acolhedor, este momento que nos emocionou, né? E é tudo que nós queríamos, oferecer tudo isso a nossas famílias, aos nossos alunos.
Muito obrigada, uma boa noite, um bom descanso. Boa noite para todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada.